A gente viu a maneira como os Estados Unidos saíram do Afeganistão. Biden escolheu um caminho que parecia destinado ali a infligir os danos máximos aos interesses dos Estados Unidos. Ele fez isso, em vez de parar e aprender com isso, talvez demitir até pessoas responsáveis, né? Pegou muito mal essa saída do Afeganistão. E não apenas essa retirada autodestrutiva do Afeganistão, ele também depois partiu para outra direção, provocando mais um conflito ali no leste europeu, financiando muito esse conflito. Queria saber a opinião de vocês, né? Ele, diante desses acontecimentos, né, a gente vê que ele poderia ter coragem de realmente escalonar ali com a China uma guerra até. E por quê, né? O que acontece ali com o presidente dos Estados Unidos em relação a esses acontecimentos com a política externa? Para os dois professores. Não sei, Marcos, você vai, vou eu? Não, pode ir, professor. Pode ir. Veja, eu acho o seguinte... os Estados Unidos, eles têm aliados no Japão, eles têm aliados na Coreia do Sul, eles são aliados de Taiwan, eles são aliados das Filipinas, eles são aliados da Austrália. Se, por um acaso, ocorrer uma invasão de Taiwan pelos chineses e os Estados Unidos não responderem, imagina como se sentiriam os sul-coreanos. Espera um pouquinho, você falou que de certa maneira você ia ajudar. Eu estou aqui a 200 quilômetros em cima da minha cabeça, o Kim Jong-un lançando bombas nucleares, ogivas, mísseis balísticos em cima do Japão, e que ele pode lançar, não precisa nem míssil balístico. Posso ou não posso confiar nos Estados Unidos em caso de um ataque? Então, usando uma linguagem coloquial, Estados Unidos, você vai roer corda mesmo com os teus aliados aqui na Ásia? É isso que eu estou entendendo? Isso certamente daria mais força para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, veja, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda estão em guerra. Não foi feito nenhuma declaração de paz. Eles estão num armistício, depuseram as armas. O Japão, que é outro inimigo da China, vendo que os Estados Unidos roeram corda em Taiwan e provavelmente podem roer corda também na Coreia do Sul, então vai ter um polo geopolítico totalmente centralizado e dominado pela China. É questão de saber o que os Estados Unidos querem. Ele quer continuar com o pé lá, ele precisa defender Taiwan. Se por acaso ele não defender Taiwan, os outros aliados vão sentir que não dá para confiar num parceiro ou num aliado que se diz tão predisposto a defender um inimigo comum, entre aspas, que é a China. Então, os Estados Unidos estão num processo, numa situação tenebrosa. O problema não é Taiwan, o problema não é Coreia. O problema é Taiwan, Coreia, Japão, Filipinas, Austrália, tudo. O problema é a Ásia como um todo. Você abriu mão de tudo, obviamente os outros aliados vão se aliar à China. Falou, olha, se eu não posso contar com os Estados Unidos, então é melhor eu me aliar com o meu inimigo. Os Estados Unidos, então, serão expulsos. Aí sim que você começa a ter uma supremacia chinesa completa no Indo-Pacífico e a expulsão dos Estados Unidos dessa região. É questão de saber como é que vai se tratar a política externa dos Estados Unidos. Não sei o que o professor Marcos acha. Fica à vontade, professor. Eu estava pensando aqui sobre a questão. Isso que o professor levantou é muito importante, né? São os Estados Unidos um parceiro confiável ou não? Essa é a pergunta fundamental que todo mundo se faz. Na questão econômica, a resposta é não. Não é? Se você lembrar, quando houve a crise financeira no Sudeste Asiático, os Estados Unidos pularam fora, não é? E os países da região entenderam que, como relação econômica, os Estados Unidos não são um parceiro confiável. Por essa razão que houve ali um crescimento da presença econômica chinesa na região, grandemente incentivado por essa crise. A questão militar é que você vê, por exemplo, isso é verdade, que os Estados Unidos, nesta política de contenção à China, tem tentado, desde Obama, criar essa ideia de Indo-Pacífico. Só que os indianos também, embora tenham uma história ali com os Estados Unidos, inclusive com o presidente Bush, os indianos tinham uma maior proximidade,
Os indianos também não estão caindo muito nessa história porque sabem que não poderiam ali, não têm a certeza se houvesse um confronto, se os Estados Unidos estariam dispostos a sacrificar vidas americanas justamente nesse processo todo de uma guerra contra a China. Então, Isa, é sempre aquela dúvida, né? Você lutar contra um país pequeno, como Iraque, é mais fácil de você achar que ganhou uma guerra, mas você vê que desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também não têm tido muitos sucessos nessa questão bélica. Então, é complexo. Você tem esta movimentação do xadrez internacional, a ideia é de conter a China em todos os fóruns que for possível, só que os chineses, neste sentido, têm tido a sabedoria de não cair, não é, nas cascas de banana que tem sido colocada pelos Estados Unidos ao longo desses 20 anos em que a China começou a ascender aí mais em maior relevância internacionalmente. Agora, o presidente Biden, voltando aí à questão que você falou, ele não é um presidente forte, não é? Ele tem se mostrado aí um presidente muito aquém das expectativas daquele presidente que queria unir o país, queria levar uma grande mudança. O que a gente notou é que mudou talvez um pouquinho na forma, mas o conteúdo dele com relação às políticas do presidente Trump são muito próximas, e o que ele faz também é um pouco parecido até com o que o Clinton fazia quando era presidente. Toda vez que tinha uma crise doméstica, ele recorria à questão internacional para revigorar aí o partido, o nacionalismo, toda uma série de coisas que vem em razão disso. Mas o fato é que ele vai descobrir no dia 8 de novembro se esse tipo de situação, esse tipo de tentativa efetivamente resolveu o problema político que ele enfrenta hoje em dia e que eventualmente deverá levar ainda a ele ser um presidente de um mandato só. Então a fraqueza de Biden é que talvez gere este pipocar de iniciativas na política externa que você se pergunta, bem, estamos provocando, querem uma guerra? Qual é o objetivo disso tudo, né? Porque a gente já viu que, embora os Estados Unidos acreditem que possam lutar duas guerras ao mesmo tempo, a dúvida é se essas duas guerras conseguem ser contra a Rússia e China.